Passo 6, for review. Então, a gente vai reter aquele conhecimento, né, que a gente aprendeu até agora, revisando, né, pedindo para o nosso cérebro relembrar aquilo que a gente estudou, tá bom? Então, for review. Review pode ser tanto avaliação quanto uma revisão, tá bom? Às vezes as pessoas compram, por exemplo, produtos e aí elas fazem uma avaliação desse produto no YouTube, né? Fazem um vídeo, tá? Outros sites e aí elas colocam lá. Então, por exemplo, review do iPhone, review da ring light, entendeu? Então, quando você passa por um caminho, quando você usa alguma coisa e aí você avalia no final, revisando, né, os pontos principais, tá bom? Então, nós vamos aqui fazer uma revisão bem rápida da nossa matéria, né? Da nossa aula da primeira unidade. Primeira aula da primeira unidade. Então, do número 1 ao número 10, eu acho que você já está bem fixo, né? Então, essa daqui é a base para todos os outros números. Aí a gente tem o 11 e o 12, que são os diferentões, né? 11, 12. Aí do 13 ao 19, a gente tem sempre com o sufixo teen no final, que significa que é adolescente, né? E a gente tem que... Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que dar uma ênfase no teen para conseguir fazer diferenciação depois dos outros, das dezenas. E aí, do 20 ao 90, a gente tem sempre o sufixo t no final. Lembrando que algumas vezes esse t do final vai ter uma pronúncia de ri ou ni, né? Esse t pode ser substituído na pronúncia tanto por R quanto por N. E aí, todos eles no comecinho parece muito os números primeiros lá, do 1 ao 9, né? Então, 20 parece o 2, 30 parece 3, 40 parece o 4, 50 parece o 5. É um pouquinho mais diferente isso, né? Mas os outros são bem mais parecidos. 60, o 6, 70, o 7, 80, né? 8, 90, o 9. E aí, depois na frente, a gente só coloca de 1 a 9 até chegar ao número que a gente quer. E aí, chegamos no 100. 100, a centena é 100. Então, qualquer coisa que a gente quiser falar centos, né? Então, 200, 300, 500, a gente vai sempre usar o 100, tá? Então, aqui a gente teve o exemplo, ó, do 100 até o 900. 100 sempre centenas. Chegou no 1000, 1000, tá? Então, e aí também o 1000 é 1000, e aí vai de 1000 até 999.000, né? Usando sempre o 1000 quando a gente quer falar 1000. Outra coisa, lembra que a gente aprendeu aqui, ó, 100, 1000. Só que no dia a dia você vai ouvir a maioria das pessoas falando o azinho, né? 800, 100, 1000, tá? Igual a música lá do 1000 Years. É um azinho, não é 1000 years, é 8000 years, né? 1000 years. Chegamos no milhão, million, muito fácil. E aí aqui eu não ensinei para vocês, mas é bem fácil também o bilhão, billion. Então daqui para frente vai ser tudo muito parecido com o português. Sempre com esse finalzinho de leão, né? Leão, tá? E nós aprendemos como ler os números grandões, né? Então, 123 milhões, 456.789. A essa altura, você já sabe como ler esses números grandes, né? Então, essa é só uma revisão bem básica, você ouviu as musiquinhas. Ah, sim, e como a gente responde quantos anos a gente não fala eu tenho tantos anos, nós falamos eu sou tantos anos velho, porque corresponde à pergunta, que é quão velho você é. O nosso número de telefone lembra que quando a gente... Tá aqui, olha.
quando a gente fala o 0 em número de telefone, não é 0, né? A gente escreve 0, mas nós falamos ou. E quando tem números dobrados em número de telefone, a gente também pode falar double, né? Depois disso, nós vimos que os anos em inglês, a partir de 1000, a gente pode dividir, então fica 2 dezenas, né? E de 2000 a 2009, 2010, a gente fala mesmo o 1000, né? E aí depois de 2011 para frente, a gente também volta a usar as dezenas, tá bom? E para perguntar valores, né? Quanto é aquilo? Quanto é isso? Quanto é isso também, né? Então, how much is that? Quanto é aquilo? How much is it? Quanto é isso? How much is it? Para ele ou ela, né? Como a gente responde, a gente não precisa geralmente colocar 20 reais. A gente às vezes fala só, é 20, é 30. A mesma coisa no inglês. A gente não precisa toda a vida falar it's $20. E na verdade, nem sempre eles falam dólares. Às vezes eles falam só it's $20 or it's $10. Tá? E para falar de quilos, né? A gente, muito fácil também. I would like 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos. E aí, por aí vai. E aí você jogou, né? Você fez alguns joguinhos. Espero que bastante. Repetir o máximo que você pôde para fixar bem na memória. Então, essa aula de hoje, bem facinho, bem rápida, né? Te vejo na próxima aula.